Vai falando com Deus. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz, igreja. Vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Abra o teu coração e vai falando com Deus. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Oh, nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós não somos nada sem ti, Senhor. A nossa vida não faz sentido sem ti, Senhor. Tu és a parte mais bonita da nossa vida. Tu és a parte mais bela do nosso destino. Tu és a parte mais bela da nossa caminhada. Tu és a parte mais bela do nosso propósito. A nossa vida, ela é vazia sem ti. A nossa vida, ela não tem brilho sem ti. Libro Samacoba Rabagalabaga. Lebro si rebre ribro bobobobosha lebre korobobobobosha lebe keribe la bahaya libros de cabaria la bakorobobobosha lebre cobro popopopopopopopo rebre korobobobobosha lebre ki kabaraba kola balabagarabaga le cabalia rabakorobosha libros de keberia eleme koborobobobobosha lebre korobo negedi managada li kobo dege lemehaya li robobobo shamaha lerebe korobobobobosha. Nós louvamos o teu nome. Nós louvamos o teu nome nessa manhã. Isso, vai louvando o nome do Senhor. Vai louvando o nome do Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Levanta a tua voz e adore. 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 Vai adorando o nome do Senhor. Vai adorando o nome do Senhor. Lequeribro solebequetia. Elemento broste cabahaya. Libros de cabaliba nagadosha. Embrobobobobo shakaba. Leque coborocotiba lahaya. Libros de caparia. Marreque coborobobobosha. Elabalaba corobobobosha. Lica balibaraba corobobobosha. Leque libaraba corobobobobo. Ebalabalabababa. Seja dada toda honra a ti. Seja dado todo louvor a ti. Seja dada toda adoração a ti. Seja dada toda exaltação a ti. Sou o Senhor é Deus. Sou o Senhor é digno. Sou o Senhor é santo. Sou o Senhor é justo. Rebaixa lá, bari, cobrácia. Elabacobobobobocha. Lamprosite cabaia. Lamprosite que queimaria. Lambracassure becósia. Malaca cobobobobosha. Eblai kimorosegedia. Libro seque cobaha. Abalia, balose mahaya. Maquapa legedia rabaha. Ebahaya baha. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos. Diga: meu Pai, meu Pai. Nessa manhã nós louvamos o teu nome, porque só o Senhor é digno. Diga: meu Pai, meu Pai. Nessa manhã nós bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Diga: meu Pai, meu Pai. Nós adoramos o seu nome, porque todo louvor é teu e todo louvor é para ti. A ti seja dada a honra, a ti seja dado o louvor e a ti seja dada a adoração. Isso, levanta a tua voz e diga: meu Pai, nós te louvamos. Levanta a tua voz e vai orando. Levanta a tua voz e vai orando. Oh, nós damos a ti todo o louvor, porque teu é o louvor. Nós damos a ti toda a honra, porque tua é a honra. Nós damos a ti toda a glória, porque tua é a glória. Nós te adoramos, porque tua é a adoração. Levanta a tua voz, igreja, e diga isso a Ele. Levanta a tua voz e diga isso a Ele. Levanta a tua voz e diga isso a Ele. Ebalabacorobobosha. Leria bababababababacoba. Lequecorobosha. Liroborebegedegeria. Labrasupracia. Maguabadia labacoba. Lequeribarababacoba. Lebedegedegedebecobo. Maribrobobobocha. Lerequequiabaha. Lerebresturros de prequiabahaya. Ribros elebeha. Em nome de Jesus.
Diga: meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Batiza-me Batiza-me com o Espírito Santo com o Espírito Santo e com poder. e com poder. Diga: meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Batiza-me Batiza-me com o Espírito Santo com o Espírito e Santo com sabedoria. e com sabedoria. Diga: meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Deposite sobre a minha vida. Deposite sobre a minha vida. Deposite sobre a minha A vida graça que eu necessito a graça que eu para essa necessito estação. para esta Em estação. nome de Jesus. Em nome de Meu Jesus. Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Batiza-me Batiza com o Espírito Santo com o Espírito e Santo com poder. e com poder. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Batiza-me Batiza-me com o Espírito de sabedoria. com o Espírito de sabedoria. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Deposite Pai. sobre a nossa vida. Deposite sobre a nossa Deposite vida. sobre a nossa igreja. Deposite sobre a nossa Deposite igreja. sobre a nossa casa. Deposite sobre a nossa Deposite casa. sobre a nossa família. Deposite sobre a A nossa graça família. que precisamos A graça que para essa precisamos. estação. Para essa Em estação. nome de Jesus. Em nome de Levanta a tua Jesus. voz e vai orando. Oh, levanta a tua voz e ora, igreja. Abra a tua boca para orar. Abra a tua boca para orar. Abra a tua boca para orar. Você que ora em línguas, vai orar em línguas. É tempo de orar. É tempo de orar. A oração move Deus. A oração move os céus. A oração move a mão de Deus. Levanta a tua voz. Ora. Batiza-me com teu Espírito. Batiza-me com teu Espírito. Batiza-me com teu Espírito. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com poder. Batiza-me com autoridade. Batiza-me com a tua unção. Deposite sobre a minha vida. Deposite sobre a minha igreja. Deposite sobre a minha casa a graça que precisamos para manifestarmos nesse tempo presente. A graça que precisamos para nos manifestarmos nessa estação. Isso, ore, ore a Ele, ore a Ele, chama a atenção de Deus, chama a atenção de Deus, enquanto você ora. Em nome de Jesus, diga: meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Nessa manhã, estenda as tuas mãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a nossa igreja, sobre a minha família, e embeleze a nossa história. Embeleze a nossa história. Embeleze a nossa vida. Estende as tuas mãos e dê beleza à minha vida. Dê beleza à minha história. Dê beleza ao meu destino. Dê brilho à minha vida. Levanta a tua voz e ore. Levanta a tua voz e ore. Vamos lá, ore, igreja. Dê beleza à minha vida, Senhor. Cancela os ciclos de dor. Cancela os ciclos de fracasso. Cancela os ciclos de insucesso. Cancela os ciclos de pobreza. Cancela os ciclos de miséria. Cancela o choro. Cancela a rejeição. Dê beleza. Dê beleza. Dê beleza. Embeleze a minha vida. Isso, ore. Embeleze a vida dos meus irmãos. Embeleze a vida dos meus pais. Embeleze, Senhor. Embeleze, meu Pai. Dê beleza a vida do teu povo. Dê beleza a vida do teu povo. Transforme a
as nossas tristezas em alegria. Em nome de Jesus, diga: meu Pai, meu Pai, Meu Pai, meu Pai. meu Pai, meu Pai, Meu Pai, meu Pai. nessa manhã Nessa manhã eu oro a Ti. eu oro a Ti. Abra Abra uma nova fase para minha vida. uma nova fase para minha Uma vida. nova fase para minha vida. Uma nova fase Uma pra minha nova vida. fase para nossa igreja. Uma nova fase para minha casa. Uma nova fase para minha família. Uma nova fase para os meus negócios. Uma nova fase para minha vida sentimental. Uma nova fase para minha vida profissional. Uma fase de alegria. Uma fase de paz. Uma fase de prosperidade. Uma fase de domínio. Uma fase de sorriso. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz, igreja. Abra uma nova fase. Abra uma nova fase para essa igreja. Abra uma nova estação para X. Uma estação de multiplicação. Uma estação de crescimento. Ora, 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 ora. Ore pelo novo de Deus. Ore pelo novo de Deus. Abra uma nova fase, meu Pai. Essa é a minha oração. Abra uma nova fase para minha casa. Abra uma nova fase nas minhas finanças. Abra uma nova fase nos meus negócios. Ora, igreja, ora, ora. Abra uma nova fase, Senhor. Uma fase nova para a igreja. Uma estação nova para o povo. Crescimento, aceleração, multiplicação, domínio, paz, alegria, prosperidade, avanço, progresso, curas, libertação, transformação. Levanta a tua voz e ore. Abra, Senhor. Abra, Senhor. Abra em nome de Jesus. O que tu abres, ninguém fecha. O que tu abres, ninguém fecha. O que tu abres, ninguém fecha. Uma estação de brilho. Uma fase de domínio, de excelência. Uma estação de expansão, de relevância. Uma fase em que eu estou por cima. Uma fase em que eu sorrio mais do que choro. Em que eu me alegro mais do que me entristece. Em que eu celebro. Abra, Senhor. A vergonha cabe na minha vida. A vergonha e a humilhação cabe na minha casa. A vergonha e a humilhação cabe na igreja. O insucesso fica para trás. Abra, Senhor. Aonde eu tocar, prospere. Aonde eu tocar, prospere. O que eu semear, cresça. O que eu semear, cresça. Essa é a nossa oração. Sua sequeba,
Alamakobo shanarama. Shakalababa. Liro bobo 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 shata. Likalabagada. Rileme koro bobo 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 shanarama. Rileme koro bobo bobo. Irabalama kurababa. Shireleme koro bobo bobo shanarama. Oh, aleluia. Alamakora baba. Obrigado, Senhor Jesus. Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque tu tens ouvidos e ouves. Obrigado, Senhor, porque tu ouviste a nossa oração. Obrigado, Senhor, porque essa é a nossa estação. Obrigado, Senhor, porque tu abriste uma nova fase. Obrigado, Senhor, que tu deste brilho a nossa vida e a nossa história. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Assista-nos, conduza-nos, dirija-nos de forma perfeita. Espírito Santo, tome total controle desta sala e dessa atmosfera. Faça o que te apraz. Em nome de Jesus, a ti seja dada toda a honra, a ti seja dado todo o louvor e toda a adoração, todo sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por nos teres ouvido e por já nos teres respondido. Obrigado pelo privilégio do acesso à tua presença. Obrigado pelo privilégio de podermos cultuar. Receba, Senhor, o melhor do nosso culto e o melhor da nossa adoração nessa manhã. Em nome de Jesus. Já que crê, dá um amém bem forte. Isso, celebra o nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar Jesus, igreja. Vamos celebrar Jesus com mais vida. Vamos celebrar Jesus com mais energia. Vamos celebrar Jesus, vamos celebrar. Vamos celebrar o Rei, vamos celebrar o Rei. Vamos celebrar, vamos celebrar. Aleluia. Aleluia. Amém. Do Senhor, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Tome o seu assento bem breve no nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado pela sua vida e seja louvado pela sua vinda. Aleluia. Nós estamos no nosso penúltimo dia da nossa série sobre domínio. O próximo domingo será o nosso grande encerramento. Aleluia. Deus seja louvado. Coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça e diga comigo: meu Pai, eu consagro a Ti a minha mente, o meu entendimento, que o meu espírito esteja aberto ao Espírito da Palavra, que o meu espírito esteja conectado ao Espírito da Palavra. Meu Pai, que eu ouça e que eu não perca a mensagem, que a mensagem esteja em mim, que a mensagem trabalhe em mim, que a mensagem me transforme. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós levamos cativo mentes e pensamentos à obediência de Cristo e à obediência da palavra. Em nome de Jesus. A igreja dá mais um amém bem forte. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Veja, nessa nossa série sobre domínio, durante algumas mensagens eu ia falando um pouco sobre isso. E a semana passada eu senti de Deus trazer então essa mensagem. Na verdade, hoje eu tinha a perspectiva de falar sobre uma outra dimensão de domínio, que era domínio sobre atmosferas espirituais, mas eu creio que o Senhor nos dará graça e talvez na próxima quarta ou num outro momento a gente vai falar sobre isso. Mas a semana passada Deus mudou um pouco o rumo da minha mensagem, e à medida que eu fui estudando, à medida que eu ia estudando, eu, pelo Espírito de Deus, fui entendendo a importância de nós falarmos sobre isso aos nossos irmãos e não só. Amém? Comunicação e imagem, vejam só o meu som, por favor.
Segunda de Timóteo, capítulo de número 1. Nós estaremos falando nessa manhã sobre domínio próprio. Alguém diga domínio próprio. Mais alto, domínio próprio. Isso. Segunda de Timóteo, capítulo de número 1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Amém. Segunda de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de medo, em algumas versões diz de temor, mas de fortaleza e de amor. Talvez em algumas versões aí diga piedade ou algo do gênero. Amém? Vamos repetir. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de autodomínio, domínio próprio, ou até mesmo moderação. O que é que diz na sua versão? Todas as versões dizem moderação? Diz que? Bom senso. Bom senso, amém. Quem mais? Diz, o que é que diz a outra versão? Equilíbrio. De quem é a versão que diz equilíbrio? Amém. Quem mais? Que tem alguma versão diferente? Amém. Mas no fundo, gostei dessa versão que diz equilíbrio. Gostei dessa versão que diz equilíbrio. Mas no fundo, o que Paulo fala aqui a Timóteo é exatamente isso. Uma vez, eu acredito que eu devo ter ministrado, inclusive aqui. A Bíblia fala no livro de Apocalipse dos 7 Espíritos de Deus. Amém? Mas a Bíblia, em várias passagens, vai falar de espíritos que Deus nos deu. Eu quero que você entenda que o facto, ouça a igreja, de serem coisas que Deus nos deu, não significa propriamente que essas coisas estão em nós, estão conosco ou estão sobre a nossa posse. Amém? Ali onde a Bíblia fala nos dar, na verdade não é algo que está na nossa posse, é algo que está à nossa disposição, ou algo que foi disponibilizado para nós. Amém? Que a dada altura teremos aceder a essa coisa. Por exemplo, João capítulo número 3, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? O que é que João capítulo número 3 nos fala? João capítulo número 3 nos fala da salvação que alcançamos por meio de Jesus. Então, a salvação que alcançamos por meio de Jesus é algo que Deus nos deu. Ela está disponível para todos, mas nem todos têm. Vocês perceberam? Ou fez confusão? A salvação está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo está salvo. É preciso que a pessoa que queira ser salva faça o quê? Aceda à salvação. E como é que nós acedemos à salvação? Aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós somos salvos, ou melhor, nós estamos salvos, somos salvos e vamos ser salvos. Na segunda dimensão, na primeira dimensão você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e na segunda dimensão você vai desenvolvendo ações e comportamentos para manutenção da tua salvação. O que significa que até aquilo que você recebe ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se você não desenvolve a segunda dimensão, que é a dimensão de ação e de comportamentos, você perde o que você recebeu. Então, Paulo está a dizer a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo. Então, significa que existem espíritos que Deus nos deu. Aqui a palavra Deus não significa que esses espíritos já estão em nós ou a operar em nós, mas são espíritos que Deus fez o quê? Disponibilizou. Meu som não está bom. São espíritos que Deus fez o quê? Disponibilizou para nós.
que Deus colocou à nossa disposição. A segunda coisa que eu aprendo com essa passagem é que o domínio próprio, como é que a sua versão diz? Equilíbrio, não é? Ou o equilíbrio, ou a moderação. Eu aprendo que essas coisas, na verdade, não são um sentimento. A Bíblia apresenta todas essas coisas como um espírito. E quando a Bíblia nos fala às vezes de espírito, no original, que muitas passagens falam, quando a Bíblia retrata espírito, a Bíblia fala de dimensão. Fala de uma dimensão que você acede, em que você é uma pessoa equilibrada. Você é uma pessoa que tem, a palavra domínio próprio não é nada mais, nada menos do que os americanos chamam de self-control, de autocontrol, de conseguir controlar o quê? A si mesmo. E o que eu descobri? Eu descobri que domínio próprio, igreja, é uma das principais características de Deus. Gênesis capítulo número 1, versículo 26, Deus vai dizer o quê? Façamos o homem, o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Significa que quando Deus nos criou semelhante a Ele, Deus fez o quê? Tirou coisas dele, características dele e colocou dentro de quem? Vamos lá, vocês estão aqui. E colocou dentro de nós, e colocou dentro do homem. Uma das características, que é essa característica que nós estamos a estudar, é a característica do domínio sobre a atmosfera, sobre a superfície, sobre o mundo. Deus colocou-nos aqui para dominarmos sobre a terra. Mas antes disso, a principal característica que eu vi em Deus é que o próprio Deus, Ele tem o quê? Domínio próprio. Então, quando Deus nos criou, Ele não nos deu só o domínio sobre a matéria. Ele colocou particularidades específicas dele dentro de nós. A prova disso, a prova de que Deus tem domínio próprio. Primeiro ponto, Deus é o regedor do universo. E esse universo que eu e você fazemos parte, tem homens que todos os dias, ouça, falam mal de Deus, blasfemam contra Deus, pecam contra Deus, e Deus não os consome com fogo. É preciso ter muito domínio. Para ter alguém a falar mal de ti, você tem a capacidade de o destruir, e você não o destruir. Esse Deus que criou os céus e a terra, Ele assistiu pessoas a falarem mal do filho dele, que na altura era unigênito. Pessoas a perseguirem o filho dele unigênito. Ele assistiu pessoas a perseguirem a nação que tinha uma aliança com ele. E ele não fez nada. Ele não reagiu. Ele não respondeu. É preciso ter o quê? Muito domínio próprio. Ele viu pessoas a falarem mal de Jesus. Ele assistiu o filho dele a morrer na cruz. E ele ainda assim não matou ninguém. Não destruiu ninguém, não fulminou ninguém. Mesmo as pessoas estavam a caluniar. Ouça, você sabia que nem todo mundo que perseguiu Jesus e caluniou Jesus morreu? Nem todos morreram. Mesmo os que estavam a caluniar Jesus não morreram. Tendo Deus o quê? A capacidade de num ápice, nem num sequer estalar de dedo. Deus nem estalaria o dedo. Provavelmente Deus só pensaria e essa pessoa morreria. Deus, ouça, Deus tem tanto controle de si mesmo, controle das suas emoções, controle dos seus desejos, controle dos seus pensamentos, que veja, Satanás só pensou: subirei acima do trono de Deus e serei o quê? E serei semelhante a Ele. Ouça, Deus não moveu um dedo sequer. Deus não moveu uma palha sequer. A Bíblia fala que foi arcanjo Miquel que expulsou Satanás. Deus não falou. Eu não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a pregar. Deus não falou nada. Deus não fez nada. Satanás está a montar uma rebelião. E a Bíblia fala que Deus estava sentado no trono e no trono ficou. Deus não chamou Satanás. Satanás. Ou Lucifer na altura. Lucifer, por que estás a pensar isso de mim? Por que queres fazer isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Achas isso correto? Deus não moveu nenhuma palha. Não. Você sabia que Deus não lutou contra Satanás? Deus é soberano demais para poder lutar com o diabo. Não há margem para Satanás conseguir lutar com Deus. A Bíblia fala que foi um grupo de anjos
que se levantou em defesa de Deus. Deus não repreendeu o diabo. Deus não disse sai do céu. Deus não disse eu já não quero mais te ter perto de mim. Deus não fez nada. O que é que isso revela, pastor? Isso revela o quê? O domínio próprio que Deus tinha. Isso revela o controle que Deus tinha sobre si, sobre as suas emoções, e não só sobre as suas emoções, sobre a coisa mais perigosa. Alguém quer chutar o que é? Sobre o seu poder. Por que nós temos que falar sobre domínio próprio, igreja? Imagina que nós estamos a falar que Bíblia, Deus nos cria, coloca o homem aqui na terra e diz assim: dominai sobre a terra, sobre os mares, sobre isso, sobre aquilo e sobre aquilo outro. Imagina que você cresça tanto na dimensão do domínio que todas as coisas que você fala acontecem. Se você não tiver domínio próprio, desculpem, você vai se tornar o homem ou a mulher mais perigosa de todas. Por quê? Porque no dia que alguém te insultar, você vai dizer assim: morre, e a pessoa vai morrer. Se nós não tivermos controle, domínio próprio, a pior coisa que poderá acontecer não é você dizer a alguém para morrer, é algo acontecer contigo e você não controlar as suas emoções e você cair diante de nós por ter um infarto, um ataque fulminante, um problema do coração. É um perigo nós treinarmos, ouça, é um perigo nós treinarmos homens para viverem uma vida de domínio, uma vida de poder, uma vida de autoridade, se nós não ensinarmos que o principal e o primeiro domínio que todos nós temos que desenvolver é o domínio próprio. Por quê? Porque daqui a nada, vou falar algo que acontece muito aqui, hoje se calhar nem tanto, mas Angola é conhecido como o país do sabes quem eu sou. E normalmente quem diz sabes quem eu sou não é pobre, não é alguém sem autoridade, não é alguém sem poder. Mas Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade, nunca disse a ninguém sabes quem eu sou. Jesus está diante de Herodes. Herodes está dizendo: dizem que tu és o rei, dizem que tu és isso, dizem que tu és aquilo. Diz-me quem tu és para que eu te ajude. Jesus não disse sabes quem eu sou. Jesus ficou completamente calado. A única coisa que Jesus disse: ei, essa autoridade que tu dizes ter, foi meu pai que te deu. Em momento nenhum Jesus disse: eu sou maior do que tu, eu sou o rei, eu sou o salvador, eu sou isso. Não, isso Jesus falava nas pregações dele. Mas diante das suas que queriam destruí-lo e julgá-lo, ele ficou completamente... I don't know if I'm preaching for somebody. Veja, toda vez que eu e você ouvirmos diretamente ou numa história que alguém chegou diante de alguém e falou: sabes quem eu sou? Não é um pobre, não é uma pessoa sem influência. Se a influência não é diretamente dele, ele está conectado a alguém que tem influência. E toda vez que você ouvir alguém dizer diante de uma situação: tu sabes quem eu sou, é alguém que não tem o quê? Domínio próprio. Que não tem domínio próprio. Deus é Deus. Ouça, as únicas vezes que Deus se apresentava como Ele era, as únicas vezes que Jesus se apresentava como Ele era, não era para as pessoas que queriam lhe desafiar, mas era para as pessoas que queriam lhe conhecer, ou para pessoas que Deus queria se dar a conhecer. Deus apareceu a Moisés e Moisés perguntou: e quando eu for para lá, eu digo quem me enviou? Deus disse a Moisés: diz, o eu sou te enviou, o eu sou te enviou. Ouça, Jesus estava a pregar para as pessoas, e só quando pessoas sentaram, para poder ouvi-lo, é que ele disse quem ele era. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Ouça, mas nunca foi para pessoas que queriam desafiá-los. Nunca foi para pessoas que caluniavam, para pessoas que falavam mal, para pessoas que invejavam, para pessoas que fofocavam, para as pessoas que lhes perseguiam, para as pessoas que queriam destruí-los. Nunca foi. Por quê? Porque
para essas pessoas, o domínio próprio vai te ensinar, a igreja, que você não precisa fazer, sabe o que? Provar nada a ninguém. O domínio próprio vai te ensinar que você não deve viver uma vida de se justificar. Deixa falarem o que querem falar, deixa fazerem o que querem fazer, deixa picarem aonde querem picar, deixa destruírem como querem destruir. Eu não vou parar para me justificar para o mundo e para as pessoas de quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus sabe quem eu sou, os que me conhecem de verdade sabem quem eu sou, e isso me basta. Esse é um dos princípios que norteia a vida de gente grande. Porque gente grande entendeu que na jornada da vida, enquanto você cresce, você vai ter ataques, você vai ter perseguição, você vai ter dissabores. E se você investir muita energia, ouça, para se justificar, para se explicar, ou para repostar, responder de volta a algumas acusações e calúnias, você vai estar atrasado a tua vida. Eu admiro o meu pai espiritual. Provavelmente em Angola, vou falar Luanda, não conheço o mosaico todo. Mas, por exemplo, em Luanda, ele é uma das pessoas que ministerialmente é mais atacado nas redes sociais. Eu já vi gente de todos os tipos e lugares a falar todos os tipos de coisas a respeito dele. Tanto é que mesmo nós, os filhos espirituais, nós nunca levantamos uma defesa pública a respeito do nosso pai. Porque uma das coisas que o meu pai me ensinou foi nunca responder, nunca explicar, nunca se justificar. Domínio próprio. Eu já vi gente dizer que ele é satanista. Eu já vi gente dizer que ele é falso profeta. Eu já vi gente dizer que ele é coach. Amados irmãos, coach faz paralítico andar. Coach faz cego ver. Coach faz VH desaparecer. Coach faz cancro secar. Eu já ouvi gente, já ouvi coisas de todos os tipos, mas nunca ouvi fazer uma nota de esclarecimento, fazer um culto a explicar, nunca ouvi. Porque quando você quer caminhar para o domínio, quando você quer caminhar para controlar sistemas, quando você quer caminhar para controlar segmentos da vida social e não só, você deve entender que não é a primeira dimensão do domínio, não é o domínio sobre a matéria. A primeira dimensão do domínio é o domínio sobre ti, sobre as tuas emoções, sobre o teu poder, sobre a tua autoridade. Por quê? Porque daqui a nada, a matéria que você controla, se você não tiver autocontrole, vai ser o instrumento que vai criar uma porta aberta para tu poder destruir. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo número 26, se a minha memória não me falha, que Judas apresenta ou vai trair Jesus, e os discípulos eram tão semelhantes a Jesus que ele diz assim: olha, aquele que eu beijar é quem vocês prenderão. E a Bíblia diz que Judas chegou com os soldados para prenderem Jesus. E Pedro, que era o discípulo com menos domínio próprio, que qualquer coisa ele dizia: vamos matar, isso não é problema, vamos lutar. Não, tem espada aqui, tem faca aqui, vamos dar cabo deles. Jesus tinha que estar sempre para repreender: fica quieto, Satanás, sai daí, eu tenho que morrer, porque quer impedir a minha morte. Pedro tirou uma faca, cortou a orelha de Malco. Jesus teve que orar para a orelha daquele homem sarar. E em seguida, sabe o que Jesus vai dizer a Pedro? Se eu quisesse, eu pediria a meu Pai que me enviasse não uma, não duas, não três, não quatro, não 5, não 6, não 7, não 8, não 9, não 10, 12 legiões. Irmãos, você não tem noção o que são 12 legiões de anjos? Israel ia desaparecer. Jesus disse: não uma, 12 legiões. Ouça, uma legião, ela é composta. Vocês já viram filmes antigos? Vocês não veem aqueles, alguns, quando vão para frente do combate, eles não vão em blocos. Avança o primeiro bloco. Uma legião, ela não é composta no mínimo por menos de 500 ou 1000 homens.
A legião é uma expressão da altura. Legião é como se fosse um bloco de anjos. Quer dizer que se Jesus orasse a Deus para enviar 12 legiões, estamos a falar que há de ser mais do que 12 mil anjos. Imagina, vamos lá supor que vieram 100 soldados ou 200 soldados para prender Jesus. E Jesus ia mandar vir 12 mil anjos para combater contra os soldados. Você sabia que foi um anjo que fez as muralhas de Jericó se fenderem? A Bíblia fala no livro de Josué que enquanto Josué chegava aos termos de Jericó, ele encontrou um homem. Mas só que ele viu que aquele homem não era um homem. E ele perguntou: quem és tu? De onde vens? De onde fazes parte? E o homem disse: não, eu sou o assistente do Senhor. Não, eu estou convosco, eu venho da parte do Senhor. E quando eles cercaram, não foi só o grito. Essa é uma parte que você nunca entendeu. Não foi só o grito. Tinha que acontecer alguma coisa para a muralha quebrar. E aquele anjo que estava no meio deles foi o anjo que fez a muralha se fender. Um anjo destruiu a muralha. A Bíblia fala que várias vezes Deus enviou um anjo no arraial dos adversários de Israel e todos morreram. Agora imagina Jesus a dizer assim: eu podia mandar 12. Jesus, então se podias mandar, por que não mandas? Porque a primeira dimensão do meu domínio não é sobre as enfermidades das pessoas, não é sobre as emoções das pessoas, não é sobre o pão e o peixe, não é sobre a água virar vinho, não é sobre os mortos ressuscitarem. A primeira dimensão do meu domínio é o domínio próprio. É por isso que mesmo quando as pessoas diziam é Beuzebu, é isso, é assado, é cozido, Jesus nunca dizia: eu não sou. Por que vocês estão a me falar assim? Por que vocês estão a falar essas coisas? Por que vocês estão... Por quê? Porque ele tinha domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você tem conhecimento próprio. E quando você tem conhecimento próprio, você nunca guia a tua vida em função do que as pessoas dizem ou pensam a teu respeito. Vamos só abrir bem breve Mateus capítulo número 26. Será que alguém está aprendendo alguma coisa nessa manhã? Mateus capítulo de número 26. Acho que é isso. Jesus. Versículo do número 50. Quem já lá está ali? Lê em voz alta, por favor. Mateus 26, 50 ao 53. Vamos lá, em voz alta, por favor. Calma, igreja. Quem ainda não encontrou? Quem já encontrou, levanta a mão. Amém. São as versões? Não, mas vamos ler mesmo assim dessas versões. É mesmo para todos nós lermos, amém? Porque eu estou a olhar pessoas que estão com a Bíblia aberta, mas não estão a ler. Em voz alta, igreja, vamos lá. Nós estamos a fazer o culto, amém? Você é participante do culto, você não é telespectador. Então se você está ali aberto, tem que meditar nisso. Em voz alta, por favor. 1, 2, 3, vamos. Até os 53 só.
Ainda bem que nós não estávamos a depender dessa leitura para entender. Porque se estivéssemos a depender dessa leitura para entender, íamos ficar mais confusos do que qualquer coisa. Pareciam chineses a falar, né? Não se percebia nada, só na parte final, de anjos. A única coisa que consegui perceber. Mas veja o que Jesus está a dizer. E quero fazer uma correção. Eu disse 12 legiões de anjos, não é? Mas Jesus disse o quê? Não, Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Não. Disse o quê, Jesus? Mas. Eu disse 12. Mas Jesus não disse 12. Jesus disse mais. Não eram 12. Jesus disse mais de 12. Imagina Jesus. Jesus podia. Ouça, quem pode. Vou falar aqui na terra. A Esther não está aí, né? Ela estava falando dos procuradores, papapá. Então vou falar na dimensão natural. Quem pode autorizar prisão? Pode autorizar soltura. Quem pode autorizar vida? Pode fazer o quê? Autorizar morte. Se Jesus tinha o poder para ressuscitar mortos, ele tinha poder para fazer o quê? Matar vivos. Tinha poder para acabar com qualquer pessoa que ele quisesse. Mas ele escolheu deixá-los viver. Ouça, nem todas as pessoas, eu quero que você entenda, que perseguiam Jesus ou que falavam mal de Jesus, estavam ali para cooperar para o propósito de Jesus. Alguns só estavam a entrar já na confusão. E esses, Jesus poderia comandar que morressem. Porque Jesus é o dono da vida e é o dono da morte. Mas ele escolheu não fazer nada contra eles. Segunda de Reis, capítulo número 6, se não me falha a memória, a Bíblia fala que pela manhã um exército enviado pelo rei, acho que era da Síria, foi para prender um profeta que se chamava o quê? Eliseu. A Bíblia diz que o soldado, ou melhor, que o moço de Eliseu colocou-se em pé e foi acordar o profeta. Disse: meu senhor, mestre, nós estamos cercados. Eles vão prender-nos, eles vão dar cabo de nós. O profeta disse: tio, fica calmo, filho, mas são os que estão conosco do que eles. Ouça, a Bíblia vai dizer que o profeta disse: Senhor, eu te suplico, abra os olhos desse menino para que ele possa ver. A Bíblia diz que os olhos do moço se abriu, e quando ele olhou à volta do monte, ele não viu só cavalos, mas ele viu cavalos de fogo. A minha pergunta é: o que Eliseu poderia fazer se quisesse aqueles soldados por intermédio daqueles cavalos? Acabaria com eles aonde? Na hora. Mas sabe qual foi a escolha do profeta? Não matá-los. A Bíblia diz que Eliseu orou: Senhor, fira-os de cegueira. Todos ficaram cegos. A Bíblia diz que Eliseu desceu ao encontro deles e disse: onde é que vocês vão? Não, todos cegos, a falarem com Eliseu. Não, nós viemos para prender Eliseu. Já estavam cegos. Eliseu disse: não, vocês não sabem, vocês estão indo pelo caminho errado. Deixa que eu vos conduza para o caminho. E Eliseu montou-lhes uma armadilha. Ele diz que Eliseu os conduziu até o meio do arraial dos soldados de Samaria. Vocês estão a perceber? Eles eram soldados inimigos. E Eliseu cegou eles e lhes conduziu até ao exército do povo de Israel. E quando eles chegaram no arraial onde estava o povo de Israel, Eliseu orou. Ele disse: Senhor, agora abra os olhos deles. Eles abriram os olhos. E eles ficaram: meu Deus, esse é Eliseu. E aquele é o soldado são os soldados de Samaria. E nós estamos presos aqui. O rei perguntou a Eliseu: posso matar? Eliseu disse: por alguma razão tu costumas matar aqueles que são escravos ou presos. Sabe o que Eliseu disse? Alimente-os
and let them go. Alimente-os e faça-os voltar. Ouça, o homem tinha anjos com fogo para poder matá-los. O homem tinha a capacidade de os ferir, de os colocar cego. O homem conseguiu fazê-los voltar a ver. Se quisesse, naquele momento acabava com todos eles. Mas ele tinha o quê? Domínio próprio. Disse: alimentem eles e façam-os quê? Voltar para a sua cidade. Ouça, se você achar que ter poder é bom, ter poder é perigoso se você não consegue se controlar. Ter autoridade é perigoso se você não tem controle da tua boca, da tua mente, das tuas emoções, do teu coração. Ter dinheiro é perigoso. Ouça, ser chefe é perigoso. Porque nessa posição sempre vão te visitar situações que vão desafiar a tua autoridade, situações que vão desafiar o teu poder, situações que vão desafiar a tua liderança. E ouça, nessas circunstâncias você vai ter o poder, pela autoridade que você tem, de acabar com aquilo. Mas o que eu aprendo? Que nem sempre é para acabar com coisas que nos desafiam. Eu pensei que eu ia ouvir a amém dessa igreja. Nem sempre para você dizer eu sou forte. Jesus era forte, Jesus era poderoso, sabia que a morte dele seria de cruz. Ele podia evitar a cruz se quisesse, porque Deus não lhe enviou. Ele que disse a Deus: envia-me a mim. Nem sempre é para acabar com coisas que nos desafiam. Nem sempre é para terminar com coisas que nos desafiam. Nem sempre é para dar tapa na cara. Ouça, nem sempre a tua força, eu vou falar, nem sempre a tua superioridade está no fato de você lutar contra quem luta contra ti. Às vezes você mostra que é superior que o teu adversário, superior que o teu inimigo, ficando em silêncio, ficando calado, não respondendo, não reagindo, não se expressando. Ele me bateu, eu também lhe bati. Você é mais fraco do que ele. Nós temos um monte de pessoas à nossa volta que dizem assim: eu não levo desaforo para casa. Vai ter um dia que você vai morrer no trânsito, porque você vai discutir tanto no trânsito que você vai abrir a porta do carro. E nós estamos repletos, desculpem o uso da expressão, de pessoas lá fora cheias de frustração. Há pessoas que dizem assim: eu não tenho nada a perder. Então, a tua grandeza não está no fato de que alguém te afrontou, me afrontou, eu vou lhe afrontar de volta. Me atacou, eu vou lhe atacar de volta. Me ofendeu, eu vou lhe ofender de volta. Porque eu sou superior que ele, eu sou superior que ela. Eu não levo o desaforo para casa. Ouça, você é grande, e ser grande muitas das vezes é engolir sapos, é levar desaforos para casa, é sofrer calado, é sofrer em silêncio, é aceitar ser batido, é aceitar ser invejado, é aceitar ser humilhado, é aceitar que falem horrores da tua pessoa e você não se justificar. Veja, a mensagem do domínio próprio é tão importante, e ele é mais importante do que nós te darmos poder e autoridade. Porque, ouça, se nós formarmos cristãos que o poder e a autoridade dele está a funcionar na dimensão de Eliseu, na dimensão de Elias, na dimensão de Jesus, você é perigoso. Você é uma máquina letal. Você pode provocar o que você quiser provocar, e é ali onde está o perigo, é ali onde está o risco, é ali onde está a coisa que deve nos preocupar. Porque esse homem, ele é... vocês já viram Elias? Vocês já viram Elias? Crianças disseram careca, careca. Ele disse: ok, se eu sou careca, ou melhor, eu sou careca, mas eu também sou profeta de Deus. Ursas saiam e comam. Você já parou para pensar? Se Deus te dá a graça de você falar, e tudo que você falar não acontecer amanhã, acontecer na hora. Eliseu era perigoso. Aí, vocês são profetas falsos? Tá bom, vamos resolver isso agora, desafio aqui agora. E o que acontece com gente que não tem domínio próprio? Vai ter um momento que você vai lutar tanto, que você vai desafiar tanto, que daqui a nada você vai fugir para se esconder na caverna. Por quê? Porque quando você luta muito, você fica desgastado.
daqui a nada Eliseu, ou melhor, Elias, foi se esconder na caverna, porque ele estava a sentir que eram muitas lutas, mas as lutas não estavam a lhe trazer o quê? Os resultados. Emocionalmente, Elias nunca se sentia satisfeito. Por quê? Porque tem momento que não é momento de lutar, tem momento que não é momento de responder, tem momento que é momento de calar e observar, calar. Ouça, porque tem inimigos teus, tem inimigos meus, tem problemas que nós estamos a passar, que eles vão se autodestruir. Eu e você não vamos precisar fazer nada. Por quê? Porque Deus diz assim: minha é a batalha, minha é a vingança, minha é a justiça. Tem problemas na minha vida que você entrega nas mãos de Deus e assiste o juízo do Senhor. Ouça, o homem era tão frontal, que daqui a nada ficou cansado e foi se esconder numa gruta. E Deus disse: estás a fazer o que ali? Não, Jezabel matou todos, mas aconteceu isso, aconteceu. Oh menino, você tem fome, come, volta para lá para resolver esse problema. Quer dizer que teve coisas, não estou a falar mal do profeta morto, é uma dimensão muito alta, mas a Bíblia nos ensina que esses homens não eram perfeitos. É por isso que quando a Bíblia fala de Elias, fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Significa que ele podia errar e cometer os mesmos erros que nós. E a jornada de muitos homens de Deus da Bíblia, a Bíblia claramente nos apresenta que elas foram repletas de quê? De erros. Mas a graça e o favor de Deus superabundou. Mas o fato deles terem cometido erros em algumas coisas e terem beneficiado da graça e do favor de Deus, não significa que eu e você temos que cometer o quê? Os mesmos erros. É por isso que Paulo aparece para trazer correção. Ei, Deus não vos deu espírito de medo, mas vos deu espírito de quê? De domínio próprio. Pastor, não está a perceber o que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer que nem sempre quando você recua, nem sempre quando você não vai à luta, nem sempre quando você não bate de frente, significa que você tem medo. Só significa: eu tenho controle das minhas emoções, eu tenho controle do meu querer, eu tenho controle dos meus pensamentos. Eu não sou movido pelo que vocês falam, eu não sou reativo. Amém. Esse é o problema na reatividade. Se você assiste artes marciais, há uma estratégia que alguns atletas marciais usam, que é a estratégia da provocação. Por quê? Porque quando eles provocam o adversário perde o controle. E quando o adversário perde o controle, é presa fácil para perder o combate. O que é que a Bíblia quer nos ensinar? Que eu e você não devemos ser reativos. Deus não te deu o espírito de medo, mas te deu o espírito de domínio próprio. Porque às vezes você: não, eu não quero participar dessa discussão. Oh, tem medo, vão não sei o que. Não, Paulo está dizendo: não é medo. Você tem domínio próprio. Você está dizendo assim: eu não me movo porque vocês se moveram. Eu não faço porque vocês querem que eu faça. Eu não participo porque vocês querem que eu participe. Eu não entro porque vocês todos entraram. Eu tenho domínio próprio. Eu tenho controle do meu querer, da minha vontade, das minhas emoções. Não, mas está todo mundo a falar mal dele. Tu também tens que falar porque a tua voz é importante. Não, eu não sou todo mundo. Eu, se tiver que falar, eu vou falar no meu momento. Eu não vou falar porque todo mundo está a falar. Eu não vou fazer porque todo mundo está a fazer. Eu não vou entrar porque todo mundo entrou. Eu não vou participar porque todo mundo está a participar. Eu tenho domínio próprio. Amém. Eu tenho domínio. Ei, mas fulano falou assim contigo. Colegas de trabalho, colegas de escola, amigos, familiares, às vezes fazem algo que aqui nós chamamos de quê? De agitar. Agitar a tua água. Querem ver o teu gás. Agitar para você borbulhar. Nós queremos ver o gás dessa Coca-Cola. Agita, agita, agita. Ei, falaram assim contigo. Te fez mesmo isso, te fez mesmo aquilo. E você está calado, e você está a aceitar. Na vida, para se viver bem e para se viver longos anos, você vai ter que engolir sapos. Amém. Você vai ter que engolir sapos. Eu estou a falar, igreja. Você vai ter que engolir sapos. Amém. Você vai, mas você vai. As pessoas vão perguntar: mas você come tantos sapos? Você é chinês? Você diz: eu sou chinês. Amém. Você vai engolir tantos sapos que as pessoas vão pensar que você é asiático. Você vai ter que engolir sapo. Não se chega lá em cima. Não se tem longos anos discutindo com tudo e discutindo com todos. Respondendo a tudo, respondendo a todos. Batendo, não se chega lá. Não é medo, é domínio próprio. E ouça, o espírito de domínio próprio, ele está associado ao espírito do amor próprio.
Por quê? Porque o amor próprio te faz você não aceitar que ninguém te dê o que você se daria. O amor próprio te faz você não aceitar que ninguém te proporcione abaixo do que você se proporcionaria. E o domínio próprio vai te ensinar a que você não entra em algo só por parecer bom ou só porque as pessoas querem que você entre, se é algo que você próprio, em sã consciência, não faria por ti mesmo. O domínio próprio caminha com o amor próprio. É por isso que gente que não tem amor próprio é gente que não tem domínio próprio. Amém. Gente que não tem amor próprio é gente que não tem controle de si. Alguém vai chegar e vai dizer: não, isso aqui é bom. Mas nós todos que estamos de fora sabemos que aquilo é mau. O que é o amor próprio? O amor próprio te ensina a definir os padrões do bom, os padrões do certo, os padrões do errado. E ouça, no amor próprio os nossos padrões são diferentes. Primeiro, mas no amor próprio os padrões são sempre certos. Eu posso ser mais exigente no quesito amor e respeito, mas é amor e respeito. Você pode ser menos exigente no quesito do amor e respeito, mas é amor e respeito. Ou seja, os padrões que definimos são padrões corretos. Uns são só mais exigentes ou menos exigentes do que outros. Então, quem não tem amor próprio não tem definição própria. Vou falar mais. Quem não tem amor próprio não tem domínio próprio. Por quê? Porque quem não tem domínio próprio não definiu padrão de vida, não definiu o que entra e o que sai, não definiu o que aceita e o que rejeita, não definiu o que vai participar e o que não vai participar. Amém. Alguns tempos atrás, podia ser normal virem bater a tua porta. Ei, me bateram. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E meter aquela camisa de luta, aquele calção de luta. Mas hoje, você pega quem lhe bateram e põe sentado. O que aconteceu? Mas me ofendeu, mas me fez aquilo. Vamos resolver de outra forma. Porque antes, como loucos, os nossos padrões eram aqueles. Mas hoje, como os sábios, os nossos padrões já não podem ser como aqueles. Já não podem ser como aqueles. Amém. Já não podemos responder como respondíamos, agir como agíamos. Amém. Ouça, ter poder e não ter domínio próprio é destrutivo. Ter autoridade e não ter domínio próprio é destrutivo. Ter dinheiro e não ter domínio próprio é destrutivo. Amém. Eu posso contar algo. Eu fiz uma viagem. Não vou falar da viagem. Vou falar de alguém que eu conheço. Eu estava com alguém um certo dia. Nós fomos para uma estrutura, um espaço comercial qualquer. E apareceram umas amigas daquela pessoa. Naquela semana, we got no money. Nós não tínhamos dinheiro. Apareceram algumas pessoas. Oh, fofo, oh, estás aqui, mano. Então, mano, então. E papapá. Ouve, ei, tuas irmãs então estão fracas. Paga lá unha, paga lá cílios, paga lá não sei o quê. Amados irmãos, eu vi o homem. Nós não tínhamos dinheiro. Eu me lembro, acho que eram 3 ou 4 pessoas. Para mostrar força. As moças foram embora. O homem meteu a mão na testa. E aquilo que estávamos para fazer logo, vamos fazer aquilo. E eu tenho uma coisa. Nessas coisas eu não falo nada. Meu irmão, o dinheiro é teu. Você que gastou, o sofrimento vai ser teu. Tem gente que para agradar ciclos de amigos tem 100 mil kwanzas, é tudo que tem. Não pagas nada. Não, eu não posso sair da roda e dizer que estou fraco. Não, queres quê? Não, quero um vinho. Quero uma cuca. Paga lá um prato de comida. Me paga isso, me paga aquilo. Gastou 95 mil. Ficou com 5 mil. E tristeza. Para mostrar no ciclo das pessoas, eu nunca estou fraco. Eu estou sempre bem. Ter dinheiro e não ter domínio próprio é a coisa que vai te destruir. Ouça, sabe o que as estatísticas mostram? Que a África é um dos países do mundo, desculpem, um dos continentes do mundo, que
à medida que se produzem novos milionários, se produzem novos pobres. Por quê? Porque o rico de África não tem domínio próprio. Você conhece africano? Você conhece, desculpem o uso da expressão, você conhece preto? Você conhece negro? Você sabe que, desculpem-me lá, que preto sendo preto, negro sendo negro, africano sendo africano, fez milhões. A primeira coisa, Range Rover e uma moça bonita para enfeitar. Eu estou a pecar. Eu estou a pecar. E isso que ele está a fazer é só por duas razões: o ego dele, e para lá fora dizerem: ei, fulano mandou vir o último Ranger Lexus, sou a dama dele. Eu estou a pecar? Estou a falar mentira? Estou a falar heresia? O problema desse preto, negro, africano, é que essa moça não vai ser suficiente. Por quê? Porque ele agora olha para a conta dele e diz assim: eu posso manter quantas eu quiser. Quando ele sair com aquele Ranger, com aquele Lexus, ele vai para a rua e vai ver mais outra. Está a usar Samsung, filha? Já não se usa Samsung. Dá cá o teu número. Vou mandar o meu rapaz e ter contigo. Vai comprar o iPhone 14, o iPhone 15. Porque para ele agora isso é só que 1 milhão e tal de kwanzas. E daqui a nada ele tem 50 novinhas, 40 novinhas, e todas elas descobrem que você tem dinheiro. Conheço um amigo de um amigo, mais novo do que eu. Ele paga a casa dele e paga a casa de mais 2 amantes. E eu já ouvi estávamos sentados e eles estavam em depressão. Por quê? Porque o meu amigo estava a lhe dizer: você é meu irmão, mas eu tenho que te dizer, no dia que você ficar com fraqueza, a fulana vai te deixar. O meu amigo estava a dizer assim: você sabe que você só está conseguindo manter a fulana porque você está a pagar a casa dela e porque você sustenta o nível de vida que ela quer. O homem estava em depressão porque não estavam a lhe pagar uma conta e ele tinha prometido à menina que ia mandá-la para o Dubai. Ter dinheiro e não ter domínio próprio é destrutivo. Ouça, você não precisa provar nada a ninguém. Ah, mas há um outro grupo de pretos e negros. Há um outro grupo de africanos que é o grupo que eu amo. Todos estão a dizer: está fraco, acabou mal, ancorou. Ele está construindo um império no silêncio. Ele está a erguer algo no silêncio. Ele está a fazer algum... Ah, não sei se vocês estão aqui. Eu não sei se tem pessoas desse grupo aqui. Eu não sei se tem pessoas desse grupo aqui. Eu não sei se tem homens e mulheres dessa categoria aqui, que não vivem para agradar os outros, que não vivem para provar nada, que não vivem para mexer com o coração de ninguém. Mas há um outro grupo que tem algum dinheiro. Não, vamos sair. Vai para onde? Por sítio, se ele sabe, aquele restaurante é caro. A minha contribuição vai ser 100 mil kwanzas. Eu só tenho 100 mil kwanzas, não vou gastar numa noite. Ele diz: não, não posso. Ouça, ter dinheiro e não ter domínio próprio vai te destruir. Ter poder. Vocês já viram os líderes da África? Vocês já viram alguns políticos de Angola? Vocês já viram alguns líderes africanos que eram e que disseram, que faziam e desfaziam? Porque eu sou, porque eu tenho. Você já viu como é que Gaddafi terminou? Você já viu como é que Mobutu terminou? Você já viu como é que outros presidentes africanos terminaram? Arruinados, traídos. Foram tentar agradar tantos outros que não receberam de volta o que esperavam. Eu e você conhecemos homens e mulheres que quando estavam no topo eram abraçados por todos, mas quando a tempestade veio e foram para a ruína, já ninguém os liga, já ninguém os visita, já ninguém anda com eles, já ninguém fala deles. Por quê? Porque o grande problema desse homem é que ele queria... Tem pessoas que estão a pagar dinheiro para entrar em circuitos, para entrar em ciclos. Desculpem-me o que eu vou dizer. Para mim esse homem e essa mulher é o mais doente de todos. Eu tenho que gastar mais no grupo dos meus amigos para provar que eu também posso andar com eles. Você é pobre, filho do camponês, está a crescer agora.
Sabe o que eu aprendi com os gurus das finanças? O que eu aprendi? Eles nos forçam a entrar em circuitos. Eles crescem. Quando você... Ouça, não tem como dizer que não tem árvore ali fora. Você está aqui no quintal, você fica no nosso quintal, você vê a árvore aí fora. Amém. Porque a árvore, quando cresce, ela se torna imponente. É impossível passar pelaquela rua e saber que tem alguma árvore. Ouça, quando você crescer, todo mundo vai saber que tem um empresário, Amém. que tem isso, que tem aquilo, Amém. que tem aquilo. O que é que Amém. vai acontecer? As pessoas agora, ouça, é que vão te procurar para beneficiar da tua sombra Amém. ou dos teus frutos. Amém. Você já viu, ouça, você já viu Mangueira a enviar carta para alguém dizer assim: olha, eu estou na estação dos frutos e as minhas mangas estão doces, venham colher. Não, nós arranjamos formas de ir para aquela mangueira e tirar manga. Eu me lembro, os mamoeiros, alguns são super compridos e é difícil tirar uma mão lá. Nós arranjamos formas de subir naquele mamoeiro para tirar uma mão. Ele não nos faz convite, ele não nos manda mensagem, ele não nos diz nada. Por quê? Porque quando você cresce, você não precisa procurar ninguém. As pessoas vão descobrir que você existe. Amém. Eu não sei se eu estou a falar para alguém. Amém. Quando você cresce, você não precisa agradar ninguém. As pessoas vão descobrir que você existe. Amém. As pessoas vão descobrir que você está ali. Amém. As pessoas vão descobrir que você está a fazer aquilo. Amém. Não esforce a agradar ninguém. Amém. Porque tem coisas que a juventude de hoje está a fazer que vai lhes destruir. É por isso que eu e você temos amigos, familiares e parentes que estão depressivos, que vivem uma vida de mentira pública, uma vida de engano público, porque foram treinados e programados para fazer coisas para agradar as pessoas à sua volta. Pastor, o que é que lhes falta? Domínio próprio. Amém. Domínio próprio. Domínio próprio. Anote aí. E nós já vamos terminar. Anota aí, quem tem domínio próprio não aceita qualquer convite ou oferta. Quem tem domínio próprio não aceita qualquer convite ou qualquer oferta. Ouça, e principalmente se o convite, a oferta ou a proposta vai ferir, vai magoar ou vai destruir o destino ou o propósito dessa pessoa. Daniel é escravo, arrastado concorrente de Israel, Babilônia, mas ele sabia quem ele era. Amor próprio não é nada mais do que isso. Você saber quem você é. É por isso que quando Jesus e Deus nos dão um mandamento do amor, eles vão dizer assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você sabe o que é o correto, as linhas de como alguém deve ser tratado. Para matar o nosso egoísmo, ele está dizendo assim: amarás a ele como a ti mesmo. Gostarias de bater sem? Não, então não bate. Gostarias de passar fome? Não, então ajuda alguém que não tem que comer. Gostarias de andar no nada? Então ajuda alguém que não tem vestir. Gostarias de não ter como pagar contas? Não, então se tens capacidade, ajuda a pagar as contas do outro. A definição do que damos aos outros tem que ser na base do quê? Do que damos a nós mesmos. Ouça, eu dizia que quem tem domínio próprio não aceita qualquer proposta, qualquer convite, qualquer oferta. Principalmente quando sabe que aquilo vai ferir com seu destino, com seu propósito, com seu chamado, com a sua missão ou com a sua chamada. Daniel era escravo. Daniel não entrou na Babilônia a brilhar, não. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outro grupo de escravos entraram acorrentados e foram selecionados porque eram jovens para serem treinados para trabalhar para o Império Babilônico. E nesse treinamento havia um determinado tipo de comida, que era a comida que o rei comia. E a Bíblia fala que aqueles homens que coordenavam as equipas chegaram a eles e disseram assim: comam isso, é a comida do rei, é o manjar do rei. E a Bíblia vai dizer que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nós não comeremos das comidas do rei. Nós não participaremos do banquete do rei. Nós não participaremos da mesa do rei. Na verdade, isso é profético. O que Daniel estava a falar, aquele homem que os treinava, não era da comida
ainda na perspectiva material. Não, ele não estava falando do porco, ele não estava falando do cabrito, ele estava dizendo: não. Eu não vou andar nos rituais da Babilônia. Eu não vou me dobrar ao sistema babilônico. Eu não vou adorar os vossos deuses. Eu não vou falar como vocês falam. Eu não vou pensar como vocês pensam. Eu não vou agir como vocês agem. Eu não vou prestar culto como vocês prestam culto. O meu comportamento será diferente do vosso comportamento. Por quê? Porque vocês me estão a convidar para participar da mesa da Babilônia. Participar da mesa da Babilônia é participar da prostituição da Babilônia. Participar da mesa da Babilônia é participar da idolatria. Participar da mesa da Babilônia é participar dos erros e dos crimes da Babilônia. É se vender, é se corromper. Ele disse: não, nós não vamos participar disso. Amém. É por isso que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estão há mais de 20 anos na Babilônia, mas continuam a adorar o Deus de Israel. Por quê? Amém. Porque nós não vamos participar da mesa da Babilônia. Não, eu não vou aceitar qualquer proposta, porque essa proposta pode ferir o meu destino. Amém. Pode ferir o meu chamado. Amém. Pode ferir a minha chamada. Amém. Pode ferir a minha missão. Pode matar a razão pela qual eu estou aqui na terra. Amém. E eu não estou aqui na terra para ser qualquer coisa. Eu estou aqui na terra para ser profeta. Eu estou aqui na terra para ser cabeça e não cauda. Amém. Eu estou aqui na terra para exercer domínio. Amém. Eu estou aqui na terra para ser luz, para ser sal, para ser voz, Amém. para ser impactador de vidas e de nações. Amém. Os homens estão na Babilônia, mas nunca se dobraram ao sistema da Babilônia. Amém. Vocês lembram do homem José? O homem foi vendido como escravo. José chegou no Egito acorrentado. E quando te acorrentam, não é só para te prender. É uma mensagem que estão a passar com esse ato. Qual mensagem é, pastor? Você não tem domínio próprio. Amém. Você não tem escolha. Você não tem liberdade. Você não tem vontade. Amém. Nós mandamos nas tuas vontades. Amém. Nós decidimos o que você vai fazer. Nós decidimos como você vai viver. Mas José está a nos provar o contrário. Eu posso estar preso e acorrentado, mas eu ainda continuo tendo domínio próprio. Amém. Todos os escravos podem se prostituir com as mulheres dos seus senhores, mas eu não me prostituirei com a mulher do meu senhor. Amém. Eu não vou roubar, eu não vou matar, Amém. eu não vou idolatrar. Eu Amém. posso estar escravo aos vossos olhos, mas eu tenho domínio Próprio. Quando te acorrentavam, não é só para, não, é para você não fugir, não. Era uma mensagem pública. É por isso que você vê que nos filmes antigos retratam isso. Que algumas pessoas, quando iam ser mortas ou aprisionadas, elas eram acorrentadas e arrastadas em praça pública por um cavalo. Você já viu isso? Amém. Era uma mensagem. Qual era a intenção de arrastar alguém em praça pública? Era uma mensagem que queríamos passar para os outros. Essa é nossa propriedade, é nosso escravo, é nosso preso. Nós mandamos nele e ele vai fazer tudo o que nós queremos que ele faça. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e José disseram: eu posso estar preso aos vossos olhos, mas eu sou mais livre do que vocês acham. Amém. Ouça, a prova disso é que Daniel não se vende à mesa da Babilônia, ao sistema da Babilônia, e ele se torna o homem mais sábio da Babilônia, que foi de escravo a príncipe, e de príncipe a príncipe dos príncipes, porque ele teve que ter domínio próprio. Você lembra da história? Fizeram calúnia: vamos matar esse homem. E como é que vamos fazer? Ele é reto aos olhos de Deus, mas ele ora ao Deus dele. Então vamos fazer uma lei, vamos agitar o rei para fazermos uma lei que ninguém deverá orar durante X período a outro Deus. Eu e você, hoje, ninguém ora a Deus. Por isso que nós temos que ter urgência em trabalhar na espiritualidade do nosso povo. Porque se o anticristo te encontra vivo, ouça, com esse nível de espiritualidade, nós vamos perder pessoas. Nós vamos perder pessoas. Se o anticristo te encontra vivo, ninguém sabe o dia nem a hora, mas vamos supor que seja nesses dias que ele vem. Como muitos cristãos estamos, nós vamos não só comer na mesa da Babilônia,
nós vamos ser os arquitetos, os cozinheiros, nós vamos ser os donos da mesa da Babilônia. É preciso conhecer-se. E o teu verdadeiro conhecimento, eu já disse isso, vem quando você conhece o teu Deus. Amém. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Quando você olhar para a posição de Deus e para como Deus se vê, você vai olhar para si. Ninguém ora. E o homem orava com a janela aberta. Ele não fechou a janela. Ele manteve a janela aberta. E orava nos mesmos dias e nas mesmas horas. Amém. Não, vocês não vão brincar com as minhas emoções. Vocês não vão me colocar o espírito de medo. Ele preferia morrer na boca do leão do que parar de orar ao seu Deus. Amém. Mas muitos cristãos hoje, as suas janelas de expressão de fé. Ouça, eu já disse que na Bíblia nada está escrito por acaso. Todo detalhe numa história quer falar alguma coisa para nós. E janela, quando a Bíblia fala, orava com a janela aberta, virada para Israel, janela falava alguma coisa. Ele podia orar com a janela fechada. E Deus ia ouvir. E Deus ia receber. Amém ou não amém? Amém. Janela fala de expressão de fé. Janela fala de fé pública. Janela fala de confissão pública do nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus disse: aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do meu Deus. Daniel, a orar com janela aberta, ele estava a dizer: eu sou de Deus. Amém. Eu busco ao Deus vivo. Eu busco ao Deus de Israel. Amém. Eu não me vendi, eu não me corrompi. Amém. Eu não me prostituí ao sistema babilônico. Amém. Mas sendo sincero, muitos cristãos hoje oram com as janelas fechadas. Porque o meu chefe não pode saber que eu sou da igreja. Esses não gostam muito os da igreja. Quer gostem, quem não gostem, o problema é muito deles. Eu sou de Jesus e nunca vou ocultar minha fé. Amém. Eu me lembro perfeitamente. No meu último serviço, nós tínhamos a cultura. Algumas pessoas, eu tive a graça, nem todos tiveram essa graça que eu tive. Nós fazíamos ou um almoço de boas-vindas e fazíamos também um almoço de despedida. Não fizemos para todos os colaboradores, mas fizemos para alguns. Fizeram para mim, óbvio. Eu sou Elcio Rangel, servo do Deus vivo. Eu não tenho como sair de uma organização e a organização não celebrar a minha saída. Então, óbvio, quando eu saí, fizeram também um almoço de despedida. Mas quando eu entrei, fizeram um almoço de boas-vindas. Nós fomos a um restaurante aqui na cidade. Eles não me pagam, então não vou fazer publicidade gratuita deles. Fomos para esse restaurante. Era a primeira semana no escritório. E era para conhecermos um novo colaborador. Então, lá estava a patrona. Então, senhor Elcio, eu não falava muito de mim. Então está tudo bem, a vida está boa. Tem mulher? Tem mulher. E filhos? Está grávida. Grávida-se. Casamos há pouco tempo, está grávida já. Oh, que bom. Chegou o momento de pedirmos a comida. E a primeira semana eu já era muito regradinho no serviço. Se calhar era um pouco anormal. Pedimos a comida e depois pedimos o quê? Chega a hora de pedir o quê? A bebida. E nós estávamos com a boss. E a boss se autorizou. Olha, quem quiser beber alguma coisa alcoólica, está à vontade. Eu quero uma sangria. Lá vem já uma colega. Eu quero uma sangria. Lá vem o esposo da boss que também trabalhava conosco. Olha, eu vou querer, acho que era uma Superboc, sei lá. Superboc não. Essas cervejas daqui, acho que é Cuca, alguma coisa assim. Mas eu quero uma gelada. Aquilo traziam com um copo que saía da geleira, né? Para ela ficar mais fresca. Você sabe como é que é. Você sabe, não finge. Você passou aí. Eu disse, você passou. Você já não está mais aí no nome de Jesus. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Amém. Você passou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E eu, se o que é que tu vais beber? Eu não me lembro se foi Coca-Cola ou se foi um sumo natural. E eu lembro-me que, à exceção do motorista, que era o Zoca, e eu, ninguém pediu álcool. O Zoca não podia beber álcool porque ele é o cara que ia nos levar de volta para o escritório. Se bem que ele queria. E eu, porque não consumia. Ei, amados irmãos, a história da mesa foi álcool. Mas por que, Elcio? Alguma razão espiritual? Eu disse,
o espiritual é só um princípio de vida, eu não consumo. E ela começou a contar uma história. Olha, eu lembro-me, a intenção era mandar uma mensagem para mim, eu entendi. Eu lembro-me, quando eu terminei o curso, eu entrei para o escritório, ela falou lá o nome do escritório, que era em Portugal. E depois eu estava crescendo na organização e tínhamos recebido um novo estagiário. E tinha uma reunião com o doutor fulano, e era um cliente potencial. O cliente era muito bom. E vocês sabem que Portugal e África do Sul são conhecidos culturalmente como sendo países do quê? Do vinho. E ela disse que eles iam para essa reunião, que era um almoço com um grande cliente, um potencial cliente. E ela disse que o jovem era testemunha de Jeová. E o cliente pediu, e nem fomos, nós pedimos o vinho. O cliente mandou vir um vinho de uma espécie, não sei lá, umas quantas, e papapá. E abriram um vinho e colocaram sobre a garrafa. E aquele processo todo de cheirar, não sei o quê. E servimos um copo para o fulano. Ele dizia, não, eu não consumo. Vocês não vão acreditar. É que o cliente, eu falei, mas irmãos, você acredita que estavam a tentar me vender a ideia de que quando tu vais para alguns lugares para fechar negócios, tem coisas que clientes querem parceiros ou associados ou colaboradores que façam determinadas coisas. Se você não está ligado àquilo, ele não vai querer fechar o negócio contigo. Eu estou falando, então eu tenho que beber para o escritório fechar o contrato ou a venda com esse cliente. Se amanhã eu tiver uma senhora que quer dormir comigo, desculpem o uso da expressão, eu vou ter que dormir com aquela senhora para o escritório fechar o contrato. Se amanhã eu tiver um senhor que é feiticeiro, que temos que passar na fumaça, eu vou ter que passar na fumaça. Mas eu não a censuro. A Babilônia te ensina isso. Você já viu as pessoas que são aliciadas, desculpem-me, para a prostituição? O que é que as amigas dizem na primeira vez? Vai ser só hoje. Vai ser rápido. Uma coisa básica. Mana, 500 mil. Mana, 1 milhão. É o empresário X, é o ministro X, é o deputado X, é o senhor fulano. Eles te passam a ideia de que vai ser só hoje. Só que no dia que você dobrar o joelho a mamão uma vez, a não ser que você renuncie, você vai ter que dobrar o joelho àquele sistema, o quê? Todas as vezes. E eles gostavam de vender a ideia de que às vezes em ambientes sociais você não tem mal nenhum. Eu disse, beber não é pecado. Mas é meu princípio de vida não consumir álcool. Eu poderia, se quisesse, nunca provei sangria na minha vida, mas sei lá, se quisesse provar um champanhe, não ia passar disso. Provar um champanhe com você, se eu quisesse, poderia fazê-lo. Não ia me matar, não ia me tornar um pecador. Um abismo chama outro abismo. E a minha Bíblia diz que quem quer viver como rei, não é bom que seja dado ao álcool. Eu quero viver como rei, não quero ser amigo do álcool. Todas as vezes que nós saíamos para almoçar, todo mundo bebia. E eles sorriam. Já sabemos. Elcio, hoje vai ficar só pela Coca-Cola, não é? Eu vou ficar pela Coca-Cola. Vou ficar pela Coca-Cola. Às vezes saíamos nós estávamos dentro de uma rede que era CMS, uma rede europeia. Às vezes saíamos com colaboradores que vinham de Portugal, colaboradores que vinham de França. E a conversa na mesa é, porque, amados irmãos, todo mundo bebia. E você sabe a pressão que é você está no grupo de pessoas que todos se prostituem e você é o único que não está a se prostituir. Todos roubam e você é o único que não está a roubar. Todos matam e você é o único que não está a matar. Todos fumam e você é o único que não está a fumar. Você sabe a pressão que é naquele grupo social. Sabe o que é que você fica? O patinho feio. Mas você tem que ter o quê? Domínio próprio. O facto de todo mundo estar a fazer algo parecendo bom ou parecendo mal, eu não tenho que fazer. Por quê? Porque todo mundo está a fazer. Eu vou fazer quando aquilo fizer parte dos meus princípios ou ideais de vida. Mas, fulana, quem nunca andou com um homem comprometido? Tu estás solteira há muito tempo, mas eu não sou todo mundo. Quem nunca ficou com alguém uma noite só e para desanuviar um pouco, soltar as poeiras? Mas eu não sou todo mundo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu fazia isso antes, hoje eu não vou dar o meu corpo só para um cara qualquer ou para uma mulher qualquer, não. Antes era aceitável, hoje eu já não me proponho a isso. Mas essas coisas que eu estou a dizer, é assim que a Babilônia te ensina. Todo mundo o quê? Todo mundo faz. E como é que nós somos vistos no meio de todo mundo? Os caretas,
os antiquados, essas igrejas, é assim que fala. Essas igrejas onde vocês vão, epá, tem que ver lá isso, pá. Mas essas igrejas onde vocês vão, elas estão a tentar velar pela quê? Pela salvação da tua alma. Amém. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder. Ouça, eu tenho que te dizer algo. Se nunca te disseram, eu vou te dizer hoje. O inferno é real. Só uma pessoa falou amém. O inferno é real. E vou falar mais. A vinda de Jesus não está tão distante como pensamos. E vou falar mais. Se ele não vier e você estiver em vida, essa não deve ser a tua preocupação. A tua preocupação deve ser: se eu morrer, aonde a minha alma vai? 2 códigos aqui eu fecho. Como ativar o domínio próprio? O primeiro código, a primeira chave, o primeiro princípio para ativarmos o domínio próprio é a consciência do que é o domínio próprio. Nós vimos que Paulo falava a Timóteo que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de equilíbrio, o espírito de domínio próprio. Amém? E vimos, eu dizia no princípio, que ali onde a Bíblia fala que Deus nos deu, Deus, ou melhor, a Bíblia não está a dizer que esse espírito já está dentro de ti. O que a Bíblia está a dizer é que esse espírito está à disposição para se manifestar em ti. Amém? Porque todas as coisas que Deus nos deu, nem todas ainda estão em nós ou a operar em nós. Existem caminhos para ativação ou manifestação ou até mesmo materialização daquilo que Deus colocou à nossa disposição. Paulo vai falar em Efésios capítulo número 1, versículo número 3, que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Mas essas bênçãos estão onde? Nas regiões celestiais. Então, há um trabalho espiritual que eu e você devemos fazer para tirar o que está no espiritual e tornar o quê? Material. Então, o espírito de domínio próprio é um espírito que Deus nos deu. Significa que está disponível para nós. A primeira coisa é que você tenha a consciência de que é possível orar a Deus para que esse espírito envolva a tua vida. E eu e você não sejamos mais impulsivos, emocionados, levados pelo que os outros querem, movidos de sentimentos, de emoções, provocados facilmente por coisas que vão acontecendo à nossa volta. A primeira coisa é ter a consciência do que é ou da existência desse espírito. E a segunda coisa é orar a Deus para te dar o domínio próprio. Por quê? Porque toda coisa espiritual, ouça, é ativada por meio de um ritual espiritual. Não se conquistam coisas espirituais na dimensão da materialidade. Coisas espirituais são ativadas na dimensão da espiritualidade. Ouça, quando você oferta parece ser dinheiro material, mas é um ato espiritual. Quando você dizima, dízimo parece ser algo material, mas é um ato espiritual. Quando você sela uma palavra, quando você sela uma promessa, quando você sela uma profecia, parece que você está fazendo com um ato material, mas é um princípio o quê? Espiritual. Quando você ora, parece que a tua boca material, o teu lábio material, o teu corpo material a produzir isso, mas é um ato o quê? Completamente espiritual. E o que vai acontecer? Quando você desenvolve atos espirituais, você vai obter resultados espirituais, escute, que vão se tornar daqui a nada em resultados o quê? Materiais. E daqui a nada o que vai acontecer? As pessoas vão dizer: você era bem rabugenta, eu agora tenho domínio próprio. Você era bem rebelde, eu agora tenho domínio próprio. Você era bem refilão, eu agora tenho domínio próprio. Você não deixava isso passar, mas agora você tem domínio próprio. Então, essas coisas que nós vamos orar vão sair de uma dimensão espiritual e vão estar presentes materialmente em nós, ao ponto de que as pessoas vão olhar para nós e vai ser evidente a minha e a tua regeneração, a minha e a tua transformação. Porque não adianta nós enchermos as pessoas do poder de Deus se elas não têm domínio próprio. Você lembra de Sansão? Cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus. Um homem.
que matava leão com a mão. Um homem que derrubava exércitos. Um homem. Mas onde estava a falta de domínio dele? Fale alto, por favor. Fale alto, por favor. Fale alto, por favor. Ali atrás, estão contra mim? Então vamos lá, fale alto, por favor. Mulher. Imagem proibida. Que Deus falou à mãe dele que a mulher nunca poderia ser estrangeira. Tudo que era proibido era o que Sansão gostava. A Bíblia diz que ele não podia tocar em coisa morta. Ele encontrou um cadáver de leão morto que produziu mel. Ele foi tirar o mel, ainda deu nos pais. Papá, mel, bom, né? Mas isso é onde? Não, isso aqui. Ele não disse nos pais que veio do corpo morto. Todas as coisas proibidas eram as coisas que ele gostava. Ele viu Sansão, ele viu uma mulher proibida. E pensa que ele casou? Não. Pensa que ele trouxe só? Ele foi falar com o pai dele, com a mãe dele. Eu vi uma filisteia, é proibida, mas eu quero que vocês vão para lá e casem ela para mim. O pior de tudo é que ele não fez no oculto. Não sei se é o pior de tudo. Não fez no oculto. Ele deu a conhecer aos pais. Eu quero que vocês peçam em casamento para mim. Mas Sansão, domínio próprio. O homem, ouça, o homem mais poderoso daquele tempo. Ninguém teve a força que Sansão teve, nunca na face da terra. Uma força descomunal. Você já ouviu falar do Coliseu? Um homem deixou cair um Coliseu com as mãos, rompeu os pilares do Coliseu. Um homem, era muito o Espírito de Deus naquele homem, mas perdeu tudo, porque não tinha domínio de quê? Na fraqueza de mulher. Poder é bom, dinheiro, autoridade, essas coisas todas, ser chefe, ser líder, ser ministro, imagina ser general, mas não ter domínio próprio. Você vai matar pessoas à toa, porque você já viu as estradas de Luanda como é que são, os motoqueiros como é que conduzem, e você tem uma arma aqui o tempo todo, você sabe, sai, papá. Você ia cometer muitos crimes. Mas quando você tem domínio próprio, você entende que você tem a autoridade para usar sobre algo, é para ela ser usada. Dar poder e autoridade nas pessoas, sem levá-las a autodomínio, é dizer a essas pessoas: eu quero que você morra, que você se destrua. É por isso que antes de Deus nos dar o domínio sobre a matéria, Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. E a principal característica de Deus é que o nosso Deus, Ele tem domínio próprio. Até aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos celebrar o Rei da Glória. Aleluia.